Eu quero ler com você uma porção da palavra. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, que você possa voltar outras vezes, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Você que está aí de forma online também, seja bem-vindo. Ou se você está já discípulo da Igreja Renovar em Laranjal ou de qualquer outra igreja local, seja bem-vindo também. Estamos juntos em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu estava falando no início que nós vivemos uma geração em que líderes, e eu estava conversando, falava sobre os pastores, que eu conversava justamente no sepultamento do Wendel, e a conversa partiu logo para esse campo. Não sei mais o que fazer, não sei mais o que fazer, não sei mais o que fazer. E eu saí daquela conversa ali e fui para casa pensativo e fui buscar na palavra de Deus, fui ler a Bíblia e falar: Senhor, realmente é uma realidade. Porque a gente fica aqui, eu estou aqui nesse púlpito agora, estou com o microfone, não na mão, você nem me conhece, talvez alguém que esteja aí online nem me conhece. Eu achei interessante o Marcílio, cadê o Marcílio? Está ali. O Marcílio disse que quando chegou aqui pela primeira vez, como é que é, Marcílio? Vem cá rapidinho, conta aqui pra gente aqui. Hoje eu vou pegar todo mundo de surpresa. Se prepare, você vai ser o próximo, meu irmão. Ele não sabia não, lá, estou pegando de surpresa mesmo, tá? Conta pra gente aquilo que você me contou, quando você chegou aqui, como é que era, qual foi a imagem que você teve? Graças a paz. Primeira vez quando eu cheguei aqui, eu não queria estar aqui, né? Eu estava na igreja do Barra Merinda, que chama Avivamento, sendo que eu fui convidado pelo Fábio, já há alguns dias. Todos os domingos ele ia na minha casa e me convidava, porque a minha filha namora o filho dele, e eu achava aquilo ali sem necessidade. Não tinha necessidade dele ficar me convidando. Chegou um domingo, a minha filha falou comigo: pai, vamos fazer uma visita aonde eu estou congregando. E como eu estava passando uma fase ruim, eu aceitei esse convite junto com a minha esposa. Aí nós viemos, chegando aqui, tudo novo para mim. Quando eu entrei, fiquei no canto, e logo em seguida eu vi o apóstolo Wagner. Aí logo quando eu vi, eu achei ele ridículo. Com aquele microfone metido. Aí eu falei assim: poxa, nada a ver aqui, cara. Ele vai consertar. Não desliga meu microfone, não, deixa ligado. Me perdoa. Ele vai consertar. Aí eu falei: não tem nada a ver. Isso era do inimigo, agora virá o Espírito Santo de Deus falando. Aí acabou o culto, Fábio me perguntou o que eu tinha achado. Eu falei que estava bom, mas não estava bom mesmo. Não tinha nada bom. Isso aconteceu 2 domingos. No terceiro domingo, eu com muita dor de cabeça, um mal-estar, eu querendo sair dali. Quando eu levantei para sair, a luz apagou. Eu falei: meu Deus, e agora? Como é que eu vou sair daqui? Aí eu sentei de novo, todo mundo em pé, louvando. Aí eu falei: caramba, que tem que sair daqui. E estava muito mal-estar. Aí quando eu olhei, eu vi a minha esposa. A atmosfera era completamente diferente ali. Eu não estava entendendo aquilo, mas Deus foi e falou comigo: olha para a tua esposa e vê como que ela está. E realmente eu nunca tinha visto a minha esposa daquele jeito. Nunca tinha presenciado. Fomos embora. Quando chegou ali fora, o Fábio me apresenta o Joilson. Aí ele veio e me abraçou. Eu achei estranho aquilo, muito agarro. Aí, e logo em seguida, veio o pastor Humberto, que eu também achei também, falei, sorrindo, muito rindo. Eu falei: caramba, tudo estranho, gente. Aí, saí, foi pro carro, aí minha esposa falou algo para mim, porque a gente trabalhava com lanche, e eu ficava preocupado com a hora, porque nós tínhamos que trabalhar ainda. Sendo que nesse dia, minha esposa chegou para mim e falou assim: olha, eu não sei de que forma que você vai compreender o que eu vou te dizer, mas a partir de hoje, foi o último domingo que eu trabalho. Nós nunca mais vamos trabalhar. Aí dali em diante, eu ia falar o que não tinha o que falar, fiquei quieto. Melhor, né? Fiquei quieto.
Quando voltamos, aí começamos a frequentar e foi começando a melhorar para mim. Comecei a entender realmente o que era o cristianismo. Até então eu era apenas um religioso. Eu ia para o culto, não tinha curiosidade de olhar a Bíblia, não queria ler, não tinha curiosidade nenhuma, mas mesmo assim eu me sentia um vazio. Ia para a célula assim, modificou a minha vida, mas até então eu tinha que trabalhar, eu tinha que sair de lá no máximo mais 8h30 para abrir a lanchonete, que era o lanche. Então eu estava com aquele corre-corre de querer abrir. Foi quando eu cheguei naquele canto ali, que eu só ficava no canto. Aí eu falei com o Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor mude a minha vida, eu tenho que mudar esse meu jeito de pensar, de agir, porque eu não estou aguentando mais. Aí, quando estava terminando o culto, ainda estava muito vazio ainda, foi quando o apóstolo, com esse microfone, que eu achava assim, muito metido, né? Muito ridículo, foi quando ele abriu os braços aqui e falou que ele estava desapegado ao dinheiro, que o dinheiro não era o Senhor da vida dele, que o Senhor da vida dele era o Jesus Cristo de Nazaré. Aí eu comecei a chorar, comecei a falar com Deus, falei: Senhor, eu quero isso para mim, eu preciso disso, porque realmente que eu comecei a entender que quem era o meu Senhor não era Deus, quem era o Senhor era o meu dinheiro que tomava conta da minha vida. Eu cheguei num ponto de esconder minha carteira dentro de casa, para minha esposa não comprar coisa supérflua, porque nós tínhamos que repor a mercadoria do lanche, nós tínhamos que sobreviver, então eu achava que ela não era o suficiente. Depois desse dia, eu não sei te explicar com palavra, mas foi algo assim tão maravilhoso que eu falei assim: por que acabou o culto? Por que o culto acabou? Eu falei: caramba, eu quero mais, estou precisando de mais. Aí eu comecei a pedir a Deus orientação, eu fui para o meu quarto, comecei a falar com Deus. Foi quando que dali em diante, eu não me apeguei mais ao dinheiro. Quem toma conta do nosso dinheiro é minha esposa. Vou fazer 1 ano que eu vivo assim. E hoje eu posso dizer com toda certeza, não tenho 1 centavo, mas eu sou o homem mais feliz do mundo, ao lado da minha família. Glória a Deus. Obrigado. Não foi combinado, tá, irmãos? Viu? Ele começou falando na carne e depois ele entrou no espírito. Aí a gente estava pensávamos a respeito dessa questão, como que a gente que está aqui no púlpito, né, como nós somos vistos, como que as pessoas nos veem, a gente às vezes tem certo tipo de preocupação, né, como cara ridículo, cara com o microfone ali, mitidão. Você não sabe que durante a semana a gente vira concreto aqui, leva cimento para cima e para baixo, né? Não conhece a vida, a gente não se conhece, e as pessoas já vão julgando as pessoas sem conhecer, mas isso é normal, quer dizer, não deveria, mas acontece na vida de todos nós. Mas eu fiquei relutando muito, queridos, a respeito dessa questão de nós como pastores, ou líderes, ou irmãos em Cristo. Que geração é essa que nós estamos vivendo, em que nós temos que, alguns até me procuram e falam: pastor, eu quero enviar fulano, ciclano para um congresso. E é tão bom isso, queridos, é tão maravilhoso, eu acho isso tão importante. Eu não tenho nada contra isso, eu gosto de ir, inclusive, e gosto de realizar isso. Agora na pandemia que está mais complicado para a gente realizar, como a gente fazia a Renova, esses tipos de encontros, encontro com Deus, enfim. Mas a gente começa a perceber que alguns irmãos, eles vivem em função de um incentivo. Eles vivem em função de uma coisa que ele tem que esperar do púlpito, que ele tem que esperar do seu pastor, que se o pastor não fizesse, a pastora não fizesse, o seu líder não fizesse, se o seu líder não telefonar, se o seu líder não ligar, se o seu líder não te falar com ele algum oi, pelo menos naquele dia, parece que Deus não falou com ele. E vivemos uma geração assim, que a gente fica aqui no púlpito e às vezes o ministro de louvor, o pessoal ministrando louvor, dança, enfim, todo mundo tocando, parece que a música tem que ser um instrumento de motivação para as pessoas, né? Ou de incentivo às pessoas, porque não há motivação, então ele tem que incentivar alguém. Motivação vem de dentro. Mas eu quero ler com você hoje a palavra de Deus, porque hoje eu não preparei uma mensagem com tópicos, eu não preparei uma mensagem com o esboço, com nada disso, queridos. Eu quero ler a palavra de Deus com você hoje.
a partir do capítulo 3 de Atos. Olha só o que nós encontramos aí. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Se puder botar aí os textos bíblicos na NVI, seria legal. Versículo 3: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Percebe algum detalhe aqui? Ele disse: levanta e anda. Mas o que Pedro fez? Ajudou a levantar-se, porque aquele homem, ele já tinha recebido aquele milagre, só que na mente dele, ele ainda era um aleijado. Então precisou Pedro pegar pela mão e levantá-lo, para que ele pudesse entender: você já está curado, meu querido, acorda, levanta. Vamos lá, onde eu parei? Qual versículo? 8, né? 7, segurando pela mão, na verdade foi 8, né? Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu atrás deles. Correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Já queriam fazer Pedro e quem que estava junto ali? Pedro e João. Já queriam fazer Pedro e João de popstar, né? Seria o pessoal do show gospel, né? Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouça-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Capítulo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo,
chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Aí o que eles fizeram? Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000 homens. Olha só, queridos. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram então trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridade e líderes do povo. Vocês estão ouvindo, amém? Está acompanhando aí? Autoridades e líderes do povo. Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular ou a pedra principal. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Aleluia! Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eles eram homens comuns, e sem instrução, olha só, queridos, eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram então a discutir entre eles, perguntando: o que nós vamos fazer com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, não foram só ameaças antes, depois de mais ameaças, eles então os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Dá-se a entender que ele tinha 40 anos vivendo como aleijado, ok? Quando foram soltos, e é aqui nesse ponto que eu quero chegar com os irmãos, você que está aí online. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para onde? Voltaram para os seus companheiros. Os seus companheiros eram o quê, querido? A igreja, os seus irmãos em Cristo. E contaram tudo o que, falei o que, mas é quem, né? E contaram tudo o que os chefes, os sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Então eles chegaram, e quando saíram daquele momento ali com o sinédrio, onde eles foram ameaçados de todo tipo, toda sorte de ameaças: ó, você vai morrer, vocês vão morrer, vão matar vocês não vão sobreviver, e isso, e eles com ousadia: nós não vamos deixar de falar, de pregar do que nós temos visto e ouvido, do que Jesus fez na nossa vida, não adianta, nós não vamos os calar. Então eles estão contando as ameaças, eles estão contando tudo para aquele povo que estava ali, aquela igreja reunida, e dizendo para eles tudo o que estava acontecendo, como eles foram presos, o porquê eles foram presos, e até onde eles estavam naquele ponto.
E diante daquela palavra dos apóstolos, Pedro e João, diante daquela história que eles estavam contando, diante da ousadia que eles apresentaram à igreja ali, diante de tudo aquilo, talvez se fôssemos nós, agora julgue cada um a si mesmo, você que está aí online, julgue a si mesmo, fôssemos nós ouvindo isso, olha, nós vamos morrer. Eles nos ameaçaram de morte, eles vão nos perseguir, eles não vão permitir que a gente pregue o nome de Jesus e que Ele ressuscitou dentre os mortos, eles vão nos matar, eles já avisaram, vamos prender, vamos castigar, vamos perseguir a família, vamos entrar na casa de vocês, só não vamos fazer agora porque o povo está aí alvoroçado com o milagre que aconteceu, mas na hora que esse alvoroço passar, nós vamos pegar vocês. E aí está ali, imagine você aqui, Pedro e João contando tudo isso, e aí um ou outro já vai começar a pensar, para onde que eu vou? Qual casa que pode ir lá? Já sei onde eu vou morar. Eu tenho que sair fora, eu tenho que vazar, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir para algum lugar, eu tenho que proteger minha família, eu tenho que pegar meus filhos, eu tenho que pegar minha esposa, eu tenho que pegar tudo que eu tenho, vender o que eu posso vender, e vou embora logo, vou sair daqui, eu tenho que me proteger, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí você imagina, então no alvoroço, vamos dizer que isso tivesse acontecido, um alvoroço no meio do povo, por quê? Porque eles estavam sofrendo ameaças, eles estavam diante de ameaças, mas olha o que aconteceu, você que gosta de ler Bíblia, ouvindo isso, quando eles ouviram tudo isso, levantaram o quê? Juntos a voz a Deus. Não foi um levantando a voz, eles levantaram juntos a voz a Deus. Olha que detalhe interessante, queridos. Não foi Pedro e João levantando a voz sozinho, todos eles levantaram a voz, juntos, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes, estão orando, tá, queridos? Isso é uma oração. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles. Ou seja, leva em consideração o que eles estão falando, Senhor. Aí eles vão fazer um pedido. Vejam só o pedido que eles fazem. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois que eles oraram, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Houve uma manifestação física ali, o local tremeu. Pastor, como explica isso? Não tem como explicar. Aquele local tremeu. Houve um terremoto naquele lugar. Não sei se houve um terremoto na cidade, a Bíblia não relata isso, mas aquele lugar que eles estavam reunidos, houve um terremoto. Aí a Bíblia vai dizer: todos ficaram cheios do Espírito Santo e então anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eu fico pensando, nós, igreja do Senhor Jesus, na posição daqueles irmãos ali.
pense você comigo. Se uma internet consegue te levar para longe de Deus, se uma pornografia consegue te levar para longe de Deus, se um mero relacionamento consegue te levar para longe de Deus, se uma pequena desculpa te faz não fazer nada no reino de Deus, se uma dor no calcanhar te faz, não vou realizar, não vou fazer, não posso fazer, vou inventar, sempre criando uma desculpa, imagine eu e você criando essas desculpas no tempo que nós vivemos, nesse tempo de liberdade, onde nós somos livres, onde você pode gritar ali na rua, Jesus é o meu Senhor, Jesus é meu Salvador, eu posso pregar para quem eu quiser, eu tenho, graças a Deus, essa liberdade em nossa nação, nós temos essa liberdade. Mas naquele momento, você e eu não teríamos isso. Nós estivéssemos quase que literalmente com uma arma na cabeça, já imaginando que seu filho, que sua filha, todos eles, como aconteceu lá no futuro, lá mais à frente, seriam jogados aos leões para fazer um show, para que os cristãos pudessem morrer comidos pelos leões, como milhares foram. E a oração deles não foi: Senhor, faz um templo bonito aqui, bota um som bom, bota uma iluminação para animar a gente, bota um pastor que gosta de contar piada para a gente ficar mais feliz, bota um pastor mais animado. Senhor, deixa eu ir lá na frente para o pastor impor as mãos sobre a minha cabeça, para a minha vida mudar. Senhor, traz um discipulador aqui na minha casa, para a minha vida mudar, e vai orar na minha casa. Senhor, traz intercessão na minha casa, porque minha casa precisa de libertação, eu preciso livrar minha casa de tanta coisa. Senhor, eu preciso que alguém toque na minha cabeça, eu preciso ir lá na casa daquele profeta, daquela profeta, para o Senhor mudar a minha história. Essa é a geração que nós estamos vivendo, na sua maioria, infelizmente. Mas eles não precisaram de um pastor para animar, eles não precisaram de um encontro com Deus, passar final de semana para, vou fazer meu 50º encontro, agora eu vou fazer mais um renova, porque eu tenho certeza que depois desse renova, minha vida não será mais a mesma. Eu tenho certeza que depois desse culto, minha vida, depois dessa mensagem, pastor, olha, Deus falou meu coração tão profundamente. Você quer ver uma coisa dura para um pastor ouvir? Dura no bom sentido, tá, queridos? Ou no mal, entenda você da forma que você quiser. A ovelha quando chega para você e fala assim: pastor, eu fui num certo local, amém, você pode ir onde você quiser, não é isso que eu estou falando, mas ouvi uma mensagem assim, assado, eu falei, aí você vai lá nos seus esboços, mas Jesus, só ir nos vídeos do Facebook você vai encontrar a mesma mensagem que foi pregada, e a pessoa diz: agora Deus falou meu coração. Só que passado 2 semanas a pessoa volta para o mesmo estado que ela estava anteriormente. É essa geração que nós estamos vendo por aí, onde a gente tem que ficar aqui, o líder da rede de jovens, os líderes tem que ficar, vou criar alguma coisa, vou inventar para animar, o líder da rede teen, eu tenho que criar alguma coisa, como que eu vou animar os adolescentes, eu tenho que animar os homens, eu tenho que animar a rede de mulheres, eu tenho que fazer os casais, eu tenho que fazer alguma coisa. Não é pecado a gente fazer isso, querido, é bom, nossa responsabilidade é ensinar, é cooperar, é capacitar. A Bíblia fala sobre isso. Os líderes, os 5 ministérios têm essa função. Se eles não fizerem, a igreja sofre. O problema não é esse. O problema é que quem ouve não quer praticar o que ouve. Ele está esperando que alguém o anime, que alguém desperte. Eu vi hoje na igreja aqui, sabe, talvez tenha alguém pela primeira vez, eu estou esperando que o pastor já vai chamar lá na frente, ele vai orar, e eu serei curada, eu serei curado, eu serei liberto, minha vida será... Querido, amém, Deus quer fazer isso na sua vida,
Mas assim como Pedro e João falaram, não somos nós. Vocês estão enganados. Nós não somos ninguém, nós não somos nada. Mas foi em nome do Senhor Jesus que isso tudo aconteceu. Porque Ele não está morto, Ele está vivo. Vocês o mataram, mas Ele ressuscitou. Aí fica todo líder de célula tentando inventar uma dinâmica, alguma coisa, para ver se a pessoa vai na célula. Eu tenho que fazer uma célula mais animada, um desespero. Irmãos, até quando? Ei, você que está aí, até quando nós vamos ficar dependentes de animadores? Até quando você vai ficar dependente de alguém que fala, tudo bem, eu sei que existem momentos que eu preciso de você também, eu preciso de uma exortação sua, a Bíblia fala sobre isso, que você chegue para mim e me ajude, que eu estou passando por um momento difícil, mas eu não posso, mesmo em momentos difíceis, negociar a minha fé. A minha fé, ela é inegociável. Eu posso passar por depressão, eu posso passar por angústia, eu posso passar por perseguição, eu posso passar por doença, eu posso passar por tristeza, eu posso passar por perda, mas a minha fé, ela continua inegociável. Não tem crise na nossa fé. Vimos aí o Wendel, um jovem, e a gente foi lá, e eu fui olhar aquele caixão, olhando para aquele jovem, eu falei, meu Deus, mas eu não tenho crise na minha fé. Aquilo não elimina o que Jesus fez na minha vida, não me traz dúvidas sobre o que Jesus é para mim. Alguém errar não traz dúvida para mim, querido. Alguém falhar não mexe com a minha fé, porque a minha fé não está em você, não está em pastor A, pastor B, pastor C, nem meu discipulador. São pessoas maravilhosas, mas a minha fé está em Jesus. É isso que nós precisamos entender. Esse povo aqui estava dizendo, Senhor, nós estamos aqui para morrer. Para morrer, nós estamos aqui para morrer. Quando eles ouviram Pedro e João falando tudo aquilo, e eles viram a ousadia de Pedro e João diante do Sinédrio, porque a Bíblia fala lá que quando Pedro e João estavam diante do Sinédrio, eles estavam cheios do Espírito Santo, e a maior característica de alguém cheio do Espírito Santo é a ousadia. Toda pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem ousadia. Pode ler a Bíblia de ponta a ponta, aí no Novo Testamento você vai encontrar, toda pessoa cheia do Espírito Santo é ousada, ela anda em ousadia, com sabedoria. E aí, eles estavam cheios do Espírito Santo, eles ouvindo tudo aquilo, eles pensaram, nós também queremos isso aí, é assim que nós queremos viver. Então eles não pensaram, que os filhos deles poderiam morrer, que os filhos deles poderiam ser levados presos, que eles poderiam morrer, que eles poderiam ser levados presos, eles poderiam ser torturados, eles poderiam ser castigados. Eles pensaram, Senhor, Tu sabes das ameaças, o Senhor sabe o que nós estamos passando, mas capacita-nos para anunciar com coragem a Tua palavra, capacita-nos para que haja sinais e milagres e maravilhas no meio do Teu povo, capacita-nos a realizar a Tua obra. Imagine você, querido, todo domingo, ou toda rede, todo mundo tem que ficar aqui, vamos lá, irmão, vai ter que chegar uma hora que essa pessoa que está falando vamos lá, ele também não vai falar mais vamos lá, porque ele é um ser humano igual você. Nós somos o povo de Deus, eu já sei disso, eu vou repetir, nós somos o povo de Deus, nós somos filhos de Deus. Você passar por desânimo é normal? É normal, querido. Você passar por angústia é normal? É normal, você pode passar, a Bíblia diz que a gente pode passar. O problema é você permanecer nisso. Se você permanece nisso há muito tempo, o Espírito Santo já está lá pequenininho dentro de você.
E por que isso está acontecendo? E por que o enchimento do Espírito Santo aconteceu? Falei no café de hoje, porque houve renúncia. Eles não se importaram mais com nada. Se tiver de morrer, nós vamos morrer, mas nós vamos pregar o Evangelho de Jesus, nós vamos anunciar a palavra do Senhor, seja o que for, nós vamos pagar esse preço. Por quê? Porque nós cremos nesse Deus que é soberano. A oração deles começa: o Senhor é soberano, o Senhor fez o céu, terra e mar e tudo que neles há. O Senhor é governo sobre tudo e sobre todos. Não é Pôncio Pilatos, não é Herodes, não é nada disso. É o Senhor que é Deus. Não é partido A, não é presidente dos Estados Unidos, não é presidente da China, não é nada disso, querido. É Deus que está sobre tudo e sobre todos. Você está ouvindo isso? Está ouvindo isso, querido? É Ele. Mas se você está esperando que o pastor chegue para você e fique: vamos lá, eu sei que eu posso fazer isso para te ajudar, e se eu tiver de fazer isso, eu vou fazer, porque se um dia eu passar por isso, eu quero que você faça isso comigo também. Mas até quando você vai ficar morando nesse deserto? Porque deserto a gente passa, a gente não mora. Ei, deserto a gente passa, a gente não mora nele. O deserto é um tempo de aprendizado para nós. Vai doer? Vai. Vai sentir o peso? Vai. Vai sentir-se isolado? Vai. Mas você vai passar, você não vai ficar, porque se você ainda continua nesse deserto, é preciso renunciar a alguma coisa na sua vida. Quando eu chamei o Marcílio aqui para contar isso, não foi para ser engraçado, mas é um belo de um testemunho, simples, mas profundo. Qual era o Deus dele na história? Que era o Deus dele? O dinheiro. E você tinha muito dinheiro, Marcílio? Para ele ser seu Deus? Não tinha nenhum. Como que o Deus dele era dinheiro se ele não tinha dinheiro? Você não precisa ter dinheiro para o dinheiro ser seu Deus. Você só precisa saber o que você quer da sua vida. Tem gente que eu conheço que tem muito dinheiro e o Deus dele não é o dinheiro, é o Senhor mesmo. Conheço muita gente assim, não são poucos não. Agora eu conheço gente que não tem nada e o Deus dele é o dinheiro. Eu pergunto a você, querido, essa é a pergunta dessa noite. Por isso que eu falei com vocês que hoje eu não vou trazer esboço, não vou trazer tópicos, não vou trazer nada, porque não senti no meu coração mesmo em nenhum momento, eu só fiquei meditando. Eu falei: Senhor, eu não vou ficar fazendo frases bonitas e copiando frase de alguém para tentar animar fulano, tentar animar ciclano. Isso aí, Senhor, é coisa humana. Ou o Senhor faz a obra, o Senhor faz no coração daquele que realmente quer. Não sou eu que vou fazer. Não sou eu que vou fazer isso na rede de jovens, não sou eu que vou fazer isso na rede de homens, não sou eu que vou fazer isso na rede de mulheres, não sou eu que vou fazer na rede de teen, na rede infantil, na rede de casais, não. É você e eu que vamos escolher isso. É você e eu, a escolha é nossa, e é pessoal. Eu tenho que escolher viver ou não viver em Jesus. Porque viver em Jesus, eu vou pagar um preço por isso. É mesmo, pastor? Não é moleza? Não, não é moleza não. Você só não paga preço para a salvação, meu irmão. Mas para o resto tudo você vai pagar preço. Jesus deixou isso bem claro. Aquele que amar mais pai, mãe, esposa, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Não será digno de mim. Ele está dizendo, tem um preço a pagar. Não é para você ser salvo. Salvação é uma coisa. Ele já pagou o preço. Você não precisa fazer nada para ser salvo, porque ele já pagou. Mas para servi-lo, tem um preço. Então, queridos, que nós comecemos a parar com esse negócio.
Vamos construir a igreja para ver se a gente anima a igreja, para construir, fazer local. A gente não está fazendo construção para animar ninguém não, querido. A gente aqui, como pastor, nós não estamos fazendo construção. Você está ali, olha a escada, que bonitinho, agora eu vou para a célula. Se fosse assim, a gente fazia sempre uma coisa nova para poder te animar. Nós estamos aqui para dizer a você, que se não for pelo Espírito Santo, não será por outra pessoa. Porque por outra pessoa você vai se decepcionar. Por outra pessoa você vai se frustrar. Se você esperar da gente, você vai se frustrar, querido. Ué, pastor, peraí. Não estou dizendo que a gente está vivendo em pecado, nada disso não. Estou dizendo que nós somos falhos, igualzinho você. Somos sujeitos às mesmas fraquezas que você tem. O problema é, quem te governa? A quem você serve? O que você está buscando? O que você quer dentro de uma igreja? Quando eu digo igreja, eu posso falar até espaço, porque as pessoas vêm para o espaço, né? Para saber, para receber alguma coisa. Que lugar mais santo do que esse aqui? Que silêncio, né? Qual seria a minha e a sua posição diante do que Pedro e João contaram, quando chegaram diante da igreja e disseram, olha, fomos ameaçados, nos ameaçaram, só não nos castigaram mais por causa do povo, por causa do milagre que aconteceu, senão o povo ia se voltar contra eles, mas se prepare, porque eles vão nos matar. Eles querem nos matar. Talvez Pedro e João perguntassem, e aí? O que vocês vão fazer? O que nós vamos fazer? E a resposta foi clara. O Senhor é soberano. Já entregamos a vida para Ele. Nós confiamos no Senhor. Se tiver de morrer, nós vamos morrer. Espírito Santo, nos capacita a realizar a Tua obra. Nos dê coragem para realizar a Tua obra. Eu não vou depender de Pedro, de João, de Paulo, de Wagner, de Rodrigo, de Rogério, de Camila. Não vou depender de ninguém, eu vou depender do Senhor. Um é importante para o outro? É. Você é importante para mim e eu sou importante para você? Sim. Nós devemos andar em unidade? Sim. Assim a igreja estava. Mas quem nos sustenta é Deus. E Deus não é Deus de brincadeira. Quem estiver vivendo na iniquidade vai para o inferno. É isso que é o que a Bíblia ensina. Se você carrega uma Bíblia, diz que é crente, vem para a igreja e está vivendo na iniquidade. Na iniquidade é você ter a consciência de que você está vivendo longe de Deus e fingindo estar perto de Deus. Você realmente vive a iniquidade. O pecado não é cometer um pecado, é diferente. Se você continua vivendo assim, então espere, porque Jesus volta para todo mundo. E a coisa é séria, queridos. Então, a partir de hoje, nós não somos a igreja, vamos construir, vamos dar a oferta do tijolo, vamos lá, pô, agora está todo mundo mais animadão, mas está mais legal, né? E chegou a vacina, e não sei o quê. Queridos, afinal de contas, quem é o Deus da igreja? Quem é o dono da igreja? Até quando a gente vai ter que ficar fazendo evento para te animar? Não estou dizendo que a gente não vai fazer, porque a gente pode e deve fazer. A gente tem que capacitar os santos, já falei sobre isso, né? A minha preocupação, a preocupação que eu tenho hoje, é que tem muita gente, não é pouca gente, é muita gente, que para caminhar ele tem que ter um incentivo o tempo todo, tem que estar empurrando o tempo todo. Jesus nunca disse assim, ó, eu vou ajudar, eu vou levando vocês. Jesus falava isso? Eu vou, estou indo, vem, segue-me, vem me seguir. Quem quiser, renuncia a tudo, não tenho nada. Não tenho de deitar, não tenho de morar, não tenho nada. Nessa terra não tenho nada, apesar de ser Deus. Mas vem e vem me seguir. Quem quiser, que segue. Vem me seguir, deixa aí tudo, pega a sua cruz e me segue.
Imagina Jesus pregando agora na nossa geração. Imagine Paulo pregando de um púlpito hoje, queridos. Imagine Pedro, que não tinha trava na língua, ministrando uma palavra num estádio lotado de crente, com luz acesa, fumaça, cantou gospel, essa coisa toda. Aí passa uma palavra para Pedro. Pedro vai pregar. Aquele que andou com Jesus, aquele que sentiu a dor por ter negado Jesus, aquele que viu a restauração por meio de Jesus, aquele que viu Jesus morrendo e viu Jesus ressuscitado, aquele que ficou cheio do Espírito Santo, que era cheio do Espírito Santo, aquele que não tinha instrução nenhuma, não sabia falar direito, só sabia pescar. Por isso que os homens ficaram maravilhados. Eles não sabem, eles não têm instrução, eles não têm ensino, eles não são teólogos, eles não são, como que eles podem fazer isso? Aí eles falaram, já sei, eles andavam com Jesus. É por isso que eles são assim, porque eles andavam com Jesus. Você viu o texto lá? Agora sabemos quem eles são, porque eles andavam com Jesus. Jesus não estava ali naquela hora, querido, fisicamente falando, mas eles conseguiram ver em Pedro e João o próprio Jesus, identificaram Jesus. Queria que você fechasse os seus olhos agora, por gentileza, feche a tua Bíblia. Imagine que nós estamos naquele lugar e de repente Pedro e João surgem à porta e há uma movimentação em nosso meio. Olha, Pedro e João, eles foram soltos, e de repente eles começam a falar. Olha, nós fomos chamados no Sinédrio. Depois daquele milagre que aconteceu com aquele homem, 40 anos aleijado. Eles não quiseram saber do milagre. Eles disseram que nós não podemos pregar mais Jesus. Eles disseram que nós não podemos falar mais de Jesus. Mas nós falamos para eles que nós não vamos nos calar, que não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, porque nós só podemos falar daquilo que nós vivemos. E eles nos ameaçaram castigar, nos ameaçaram tirar a nossa vida e tirar a vida de todos. Nós seremos perseguidos. Vai começar a perseguição. 5.000 vidas aceitaram a Jesus, mas todos serão perseguidos, todos serão afrontados. Imagine você ali, querido. Você está ouvindo tudo aquilo. Está ouvindo tudo aquilo. E agora? O que é que nós vamos fazer? Quando no meio da pandemia, no início, mandaram fechar os prédios de reuniões da igreja, ou das igrejas. Eles não fecharam as igrejas, eles fecharam os prédios, porque a igreja não se fecha, queridos. A igreja somos nós. Não é essa torre, esse prédio, essas paredes aí. Eles podem fechar quantas vezes eles quiserem, mas a igreja somos nós, eu e você. Quantos hoje deixaram Jesus de lado?
o medo os assolou, foram tomados, a sua fé foi negociada, porque alguns disseram: pastor, mas a gente precisa estar no culto, para a gente estar mais animado, a gente está precisando se reunir. E aí de repente vem Pedro e João e diz: olha, nós vamos ser mortos, olha, seus filhos vão morrer, eles podem morrer, talvez eles sejam castigados, talvez sejam levados, talvez vocês, e agora, o que nós vamos fazer? E Pedro e João já estavam dizendo ali: nós estamos prontos a morrer por Jesus, não vamos nos calar, nós vamos continuar pregando, porque eles já estavam cheios do Espírito Santo. E aquele povo começou a orar, você viu a história, e eles fizeram uma escolha. Senhor, o Senhor está vendo as ameaças, o Senhor está vendo que nós podemos morrer, fisicamente falando, mas agora, capacita-nos e nos dê ousadia. Senhor, nós não queremos mais viver de um animador de auditório, de um líder de célula que precisa ficar montando e remontando célula com dinâmica daqui, dinâmica para lá, para que seja uma célula mais animada. Senhor, nós podemos usar estratégias para trabalhar melhor a Tua Palavra, para aprender mais a Tua Palavra, criar uma dinâmica diferente. Mas vai ter um dia, Senhor, que nós vamos sentar lá e nem todos vão estar bem. Mas é por isso que eu vou deixar de voltar no outro dia. Por quê? Porque eu sei quem tenho crido, eu sei o que estou fazendo, eu sei que meu irmão precisa de mim e eu preciso dele. Eu não vim aqui negociar, Senhor, a minha fé. Minha fé não está sendo negociada porque a igreja está aberta ou fechada. Minha fé não está sendo negociada porque eu perdi um ente querido. Minha fé não está sendo negociada porque eu enfrentei uma doença. Minha fé não está sendo negociada porque eu perdi o emprego. Minha fé não está sendo negociada porque a tristeza bateu meu coração. Minha fé não está sendo negociada porque eu entrei num deserto. Mas mesmo no deserto, eu não negociarei a minha fé. Que se levante uma igreja que não dependa da voz simplesmente de homens. Que Deus sim levanta homens, profetas, mestres, pastores, apóstolos, evangelistas, para capacitar o povo, para ensinar o povo, para ensinar o que é profecia, para ensinar o que é pastoreio, para ensinar o que é apostolado, para ensinar o que é a palavra de Deus, para ensinar o que é evangelismo, o que é ganhar almas. Mas que a igreja volte a ser dependente do Espírito Santo. Que mesmo naquele dia que eu não estou muito animado para fazer, porque a minha carne está cansada, meu físico está desgastado, minha mente está com tantas lutas, eu não vou negociar a minha fé. Eu não vou negociar a visão que o Senhor colocou em meu coração. Eu não vou negociar a comunhão que eu tenho contigo. Eu não vou negociar a comunhão que eu tenho com a minha igreja. Que se levante uma geração que quando chega em casa vai orar, que quando chega pela manhã para orar, ou chega à tarde, à noite, a hora que for, mas para orar, para ler a Bíblia, para meditar na sua palavra, para mergulhar nela e praticá-la. E quando cometer um erro, quando houver um pecado, se humilhar e pedir perdão, e não viver debaixo de vitimismo e culpa, mas receber o perdão de Deus e voltar a realizar a obra que o Senhor o chamou.
Espírito Santo, é isso que o Senhor tinha para nós hoje. Não temos mais nada para falar. É o Senhor que fala agora aos corações. Do jeito que você tiver, querido, em nome de Jesus. Seja sentado, seja em pé, seja ajoelhado. Eu não vou dizer para você, fique de pé, fique sentado, fique ajoelhado. Da forma que você quiser. Faz a sua oração ao Senhor agora. No meio de crises, no meio das ameaças, talvez você tenha que abrir mão de um relacionamento, porque você sabe que não está vivendo segundo o coração de Deus. Você sabe disso. E eu não estou aqui para te animar a abrir mão desse relacionamento. Eu quero que você faça isso, porque o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração por sua palavra. E você o ama acima de tudo. E você está disposto a renunciar tudo por Ele, para Ele. Não é para a igreja Renovar, não é para a igreja Batista, não é para a igreja Assembleia de Deus, não é para a igreja B, C, D, é por Ele. Ele continua sendo o Senhor, Ele continua sendo o Rei, Ele continua sendo o governo, Ele continua sendo o nosso Deus, Ele está vivo. Ele voltará para nos buscar. Você não vive uma fantasia, meu querido. Você não vive um emocionalismo barato e vazio. Não coloque suas esperanças em homens. Coloque a tua esperança em Deus. Nós precisamos uns dos outros, mas quem nos sustenta é o Senhor. Faz a sua oração. Eu vou deixar você fazer a sua oração agora. É você e Deus agora, tá bom? Só os instrumentos tocando, nenhuma música cantada, só tocando. Faz a sua oração, vai, é você e Deus agora. Seja você um jovem, seja você um homem, uma mulher, casado, solteiro, seja quem for. Você que está aí online, na sua casa aí, faz a sua oração. Se o Espírito de Deus falou ao teu coração, faz a sua oração. Fica esperando aí o pastor orar para poder dar uma palavra para você. Não, é você e Deus agora.